Olá, pessoal. Conforme combinado, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente estudou em metabolismo, logicamente que é de uma forma mais resumida, porém de uma forma mais integrada. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e que assistissem a essa aula com o caderno aberto e a caneta para anotar dúvidas que vocês queiram discutir comigo posteriormente, ok? Vou começar compartilhando os slides e vou liberar esses slides no Moodle para vocês, ok? Só um minuto. Só fazer o compartilhamento novamente. Ok, vou pegar o pointer aqui, né? Bom, nós vamos falar hoje, né, sobre bases metabólicas para manutenção da saúde, ok? E para começar, né, a gente abre com esse slide que fala um pouquinho sobre os seres fototróficos e quimiotróficos, né? Então, as plantas, né, utilizam da energia solar para produzir o seu próprio alimento e fornece para nós, pertencentes ao reino animal, os carboidratos que a gente ingere na nossa dieta e o O2 que é necessário para o metabolismo aeróbio. Como resíduo do nosso metabolismo, né, nós temos o CO2 que fornecemos para esses animais que realizam a fotossíntese, ok? Então, os seres humanos são seres quimio-organotróficos, pois necessitam, né, obter energia oxidando compostos do meio ambiente, né? Enquanto os fototróficos obtêm energia utilizando o processo de fotossíntese, né, através da energia solar. Bom, nós somos seres humanos, né, e vamos obter energia através da oxidação de compostos orgânicos, como os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que podem vir do nosso alimento ou das nossas reservas endógenas, né? Por exemplo, a gente tem glicogênio, que é a reserva de glicose, que fica armazenado no citoplasma das células hepáticas e das fibras musculares, e os triacilgliceróis, que ficam armazenados no nosso tecido adiposo. Bom, as reservas endógenas são utilizadas no intervalo entre refeições e em períodos de maior necessidade energética. Bom, a gente ficou a segunda etapa toda discutindo o metabolismo, né? E afinal de contas, o que a gente viu? Em que consiste o metabolismo, né? Resumidamente, a gente vai ver que o metabolismo consiste do conjunto de reações químicas que ocorrem com o objetivo de produzir energia e utilizar essa energia para a produção de moléculas ou para outros processos. Então, o metabolismo é o processo de produção e de utilização de energia. Energia essa que vai estar na forma da moeda energética da célula, que é o ATP, né? A gente falou bastante sobre metabolismo celular, que é um processo intracelular, que necessita de compostos orgânicos que serão oxidados, carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas produzidas pela própria célula, né? Porque o metabolismo ocorre através de reações químicas catalisadas por enzimas específicas, que por serem proteínas são produzidas pela própria célula, né? Coenzimas, que são auxiliares das enzimas e oriundas das vitaminas, e o oxigênio, que vem via sistema respiratório, né? Bom, então, o metabolismo consiste no conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula visando dois propósitos: produção de energia, ou seja, síntese de ATP, que é a moeda energética da célula, e gasto de energia, ou seja, utilização dessa energia para processos de síntese de biomoléculas. Então, dessa forma, a gente chama de metabolismo celular o conjunto de reações químicas que uma célula realiza, visando produzir energia e produzir moléculas, né?
O metabolismo é dividido, então, em duas etapas. Nós temos o catabolismo, que é o conjunto de reações químicas de degradação, de oxidação de biomoléculas, com o objetivo final de sintetizar ATP. E temos também o anabolismo, que é o conjunto de reações químicas onde várias moléculas pequenas se unem para formar moléculas maiores, levando à síntese de biomoléculas. Esse processo de anabolismo envolve gasto de ATP. Dessa forma, a gente vê que o catabolismo e o anabolismo estão diretamente interrelacionados. Através do catabolismo, das reações de quebra, de degradação, de oxidação, carboidratos, proteínas e lipídios são quebrados em CO2, água e outros resíduos, né? E nesse processo de degradação, a gente tem a produção de energia na forma de ATP. Ou seja, nós não conseguimos usar diretamente a energia contida nas moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas. A gente precisa catabolizar essas moléculas, quebrar em várias etapas para que a energia seja usada para a síntese de ATP. Por outro lado, o anabolismo ele é o conjunto de reações químicas onde moléculas menores, né, como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, bases nitrogenadas, serão reunidos em compostos maiores, como proteínas, polissacarídeos, lipídios mais complexos, ácidos nucleicos. Então, quando a gente parte de moléculas menores para chegar em moléculas maiores, a gente chama de anabolismo e envolve gasto de ATP, né? Então, aqui a gente consegue ver que através do catabolismo nós vamos obter ATP, coenzimas reduzidas como NADH, FADH2, NADPH, né? E a gente usa esses compostos no anabolismo e depois a gente tem um processo de reciclagem dessas moléculas. Bom, então, o metabolismo, sendo o conjunto de reações químicas que visam esses dois propósitos, né, produzir moléculas e produzir energia, ocorre através de vias metabólicas. E o que é uma via metabólica, né? Uma via metabólica é um conjunto de reações químicas interrelacionadas, onde o produto de uma reação se torna substrato da reação seguinte. Então, aqui, né, nós temos um esquema de uma via metabólica. Observem aqui a reação 1, que o composto A é convertido no produto B, né? Essa reação 1 vai ser catalisada por uma enzima específica, que é a enzima 1. Assim que surge o produto B, ele se torna substrato da enzima 2, que o reconhece como substrato e catalisa sua conversão em C. Assim que surge C, que é o produto da reação 2, ele se torna substrato na reação 3, onde a enzima 3 catalisa a conversão de C em D, e assim sucessivamente até chegar no produto final da via. Então, a via metabólica é muito importante, e a gente estudou ao longo do nosso metabolismo várias vias metabólicas, né, que são esses conjuntos aí de reações químicas interrelacionadas, onde eu preciso da primeira para ocorrer a segunda, preciso da segunda para ocorrer a terceira e assim sucessivamente, né? Porque o produto de uma reação se torna reagente ou substrato da reação subsequente. Então, as reações químicas estão interrelacionadas entre si e são catabolizadas, né? São catalisadas por enzimas específicas. Bom, o metabolismo celular ocorre dentro da célula, como o próprio nome indica, porém existe uma compartimentalização. Ou seja, como eu expliquei, as reações químicas do metabolismo vão ocorrer através das vias metabólicas, né, que são esse conjunto de reações interrelacionadas. Porém, cada via metabólica tem um compartimento adequado para ocorrer. E, às vezes, nós temos vias metabólicas que usam dois compartimentos, ou seja, algumas reações químicas ocorrem num compartimento, outras reações químicas em outro compartimento. Mas, por exemplo, a gente
estudou a glicólise. Lise quebra glicoglicose, né? Que é a via metabólica de quebra da glicose em piruvato. Todas as células do nosso corpo têm maquinaria enzimática para a glicólise ocorrer. E em que compartimento a glicólise ocorre? Ocorre no citosol, no citoplasma das células. O ciclo de Krebs, que é uma via aeróbia, né? Que é uma via central do metabolismo de carboidrato, lipídio e proteínas, onde ocorre na matriz mitocondrial, né? Dentro da mitocôndria. Então, tem um local específico. A cadeia transportadora de elétrons, que também é uma via de convergência do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, onde ocorre nas cristas mitocondriais, na membrana mitocondrial interna, né? Envolvendo a matriz e o espaço intermembranas. Então, cada via metabólica tem o seu compartimento de ocorrência, né? Então, a célula, ela apresenta vários compartimentos, né? Que são as chamadas organelas citoplasmáticas, e cada via metabólica tem um local adequado para que ocorra esta via, né? Quando a gente fala de metabolismo, é muito importante que a gente entenda que o metabolismo basal é o gasto mínimo de energia para manter as funções vitais. Ou seja, mesmo com o indivíduo em repouso, ele tem um gasto de energia, porque o seu cérebro continua funcionando, seu coração continua batendo, ele continua respirando, né? Então, esse gasto mínimo de energia para manter as funções vitais, para manter o indivíduo vivo, a gente chama de metabolismo basal, né? E é diferente do gasto de energia quando a gente está em atividade, acordado, trabalhando, estudando, realizando nossas funções diárias, né? Então, esse é o primeiro conceito importante. O segundo conceito é o conceito de metabolismo aeróbio. Metabolismo aeróbio é o conjunto de reações químicas que necessitam de oxigênio para sua ocorrência, né? Então, eu tenho vias metabólicas que só ocorrem se existir naquela célula oxigênio disponível. Esse processo de metabolismo aeróbio, ele é um processo que rende mais energia, né? Então, a degradação da glicose, a degradação do ácido graxo ou a degradação do aminoácido produz muito mais ATP na presença do oxigênio, no metabolismo aeróbio, do que no metabolismo anaeróbio, que é na ausência de oxigênio. Porém, mesmo em condições anaeróbias, em total ausência de oxigênio, algumas células conseguem produzir ATP, só que em menor quantidade, né? E aí a gente chama de metabolismo anaeróbio. É importante ressaltar que a ênfase do nosso curso foi na produção de ATP, ou seja, foi no catabolismo, porque como eu expliquei anteriormente, né, para a produção de ATP, as células degradam, quebram, oxidam glicose, ácido graxo ou aminoácido e acabam por levar à produção de ATP. Porém, desses três nutrientes, só a glicose pode ser usada em condições anaeróbias, por um processo chamado fermentação lática, né? Que rende muito menos ATP, mas gera um ATP rápido que mantém a sobrevivência das células até que chegue oxigênio. Bom, tudo isso é muito importante que vocês entendam o seguinte: os sistemas orgânicos trabalham para quê? Para suprir as células dos compostos necessários ao metabolismo celular e também para retirar delas os produtos deste processo. Ou seja, sistema cardiovascular, né? Permite o movimento de sangue para o corpo. Esse sangue leva para as células nutrientes que vêm do sistema digestório, oxigênio que vem do sistema respiratório, né? Esse sangue leva para fora, para os sistemas de excreção, os resíduos do metabolismo, como o CO2, a amônia, a ureia, a creatinina, né? Então, o nosso sistema cardiovascular, ele trabalha para permitir o movimento do sangue.
E o sangue se movimenta para levar para as células tudo o que elas precisam para realizar o metabolismo celular e retirar delas tudo que pode intoxicá-las, né? Os outros sistemas acabam por excretar esses resíduos, controlar os movimentos de sangue. Então, no fundo, os sistemas trabalham para suprir o metabolismo celular. Veja bem, sistema digestório, você ingeriu um alimento. No seu alimento tem o quê? Carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, minerais, água. Aí o seu sistema digestório quebra as macromoléculas do alimento até suas unidades formadoras, que são absorvidas principalmente a nível de intestino delgado. Aí o nutriente que vem do digestório vai para o sangue levar para as células para serem utilizadas no metabolismo celular. Se a gente pensa no sistema respiratório, o ar entra no seu nariz e alcança seu pulmão para o oxigênio que está no ar ir para o sangue levar para as células. E também para o CO2 produzido pelas células, né, ser eliminado para o sangue leva para os pulmões e você expira esse CO2, né? Quando a gente pensa no sistema endócrino, regula essas reações do metabolismo, né? Vários hormônios são ativadores e inibidores de enzimas regulatórias de vias metabólicas, né? E assim, nós vamos ver, sistema excretor, né? Vai estar eliminando os resíduos através da urina, através do suor, né? Então, o que nós podemos perceber é que os diferentes sistemas orgânicos trabalham de forma integrada para manter o quê? O metabolismo celular. E é isso que essa figura está mostrando. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, né? E a gente percebe o quê? No metabolismo, a gente tem aquelas duas etapas, né? A gente tem o anabolismo, onde várias moléculas pequenas se unem para formar moléculas maiores, né? Logicamente, através de vias metabólicas anabólicas. E nesse processo de anabolismo, gasta-se energia, é usada a energia do ATP, e temos o catabolismo, que é o processo de quebra, de degradação de moléculas para a produção de ATP. A ênfase do nosso curso foi aqui, ó, no catabolismo, foi na obtenção de energia por parte das células, né? Então a gente tem que pensar que uma célula ela tem que ser capaz de construir suas moléculas pelo anabolismo e de quebrar nutrientes e obter assim a energia que ela precisa. Então a gente enfatizou o catabolismo, que é esse processo de quebra, de oxidação de nutrientes para a produção de ATP, né? E de onde vêm as moléculas usadas no catabolismo? Bom, uma fonte de nutrientes é o alimento. O alimento é tudo aquilo que você ingere para saciar sua fome. Dentro do seu alimento, você tem macromoléculas, que a gente chama de macronutrientes, como carboidratos, lipídios e proteínas. E muitas vezes esses macronutrientes, eles estão grandes demais para serem absorvidos, ou seja, tirados da luz do intestino e mandados para as células, né? Então, o nosso sistema digestório, ele funciona como um grande liquidificador, que quebra esses macronutrientes nas suas unidades formadoras. Ou seja, dos carboidratos que você ingere, o que você realmente absorve são os monossacarídeos. Dos lipídios que você ingere, o que realmente você absorve são os ácidos graxos. E das proteínas que você ingere, o que realmente você absorve e envia para as células metabolizarem são os aminoácidos. Então, a função básica do sistema digestório é realizar a digestão, né? É hidrolisar as macromoléculas presentes no alimento até seus blocos de construção. E aí nós vamos ter a absorção, né? Que a gente absorve dos carboidratos, principalmente glicose, mas a gente absorve galactose e frutose também, absorve monossacarídeos. Das proteínas, a gente envia para o nosso sangue aminoácidos, né?
que serão enviados para as células através do sangue, e dos lipídios a gente absorve os ácidos graxos. Então, o que o sangue leva para as células, né, dos carboidratos que a gente ingere são monossacarídeos, das proteínas que a gente ingere são os aminoácidos, dos lipídios que a gente ingere, os ácidos graxos. E esses compostos serão degradados para que a energia contida nas suas ligações químicas seja usada para a produção da moeda energética da célula, que é o ATP. Porém, como eu expliquei, nem toda a célula do corpo consegue usar glicose, aminoácido e ácido graxo. Existem células, como os neurônios, que só usam glicose. Existem células que usam glicose e ácido graxo. Existem células que usam glicose, ácido graxo e aminoácido. Dependendo da situação, prioriza o catabolismo de um ou outro, né? Mas se a gente pensar no corpo humano como um todo, a gente vai pensar no organismo que tem 100 trilhões de células. Cada célula vai ter que realizar o seu próprio metabolismo, as suas próprias reações químicas do metabolismo, para obter a energia e as moléculas que ela precisa, né? Então, o que a gente vai ver é que estas células, elas podem, de uma maneira geral, né, pensando em todas as células do corpo humano, usar esses 3 nutrientes: glicose, ácido graxo e aminoácido para a produção de ATP. Bom, é importante entender que a gente não se alimenta o tempo todo, ou seja, a gente não está o tempo todo absorvendo nutrientes lá no nosso intestino, né? A gente não fica o tempo todo no período absortivo. E no intervalo entre refeições, no jejum noturno ou em momentos de estresse, atividade física, que o nosso corpo necessita de mais energia, né? A gente usa o quê? As reservas endógenas, né? E essas reservas endógenas no corpo humano estão na forma de glicogênio, que é um polímero de glicose, é uma reserva de glicose que a gente tem nas células do fígado, células hepáticas e fibras musculares, e nos adipócitos a gente tem a reserva endógena chamada triacilglicerol, que é uma reserva lipídica, né? Então, nesses momentos de intervalo entre refeições, estresse, atividade física, a gente quebra essas reservas endógenas e disponibiliza os compostos que podem ser oxidados para o sangue e o sangue distribui para as células. Então, estas são as fontes que nós temos de nutrientes para o sangue, para que o sangue leve para as células poderem oxidar. Como eu expliquei, né, além da gente mandar a glicose, o aminoácido, o ácido graxo para o sangue levar para as células, né, para elas produzirem ATP, a gente também vai precisar mandar através do sangue para as células o oxigênio, que vem lá do ar atmosférico, né? Então, através do nosso sistema respiratório, nós vamos, então, levar esse ar atmosférico até os alvéolos pulmonares, né, que são a estrutura estrutural e funcional básica do pulmão, e lá dentro do alvéolo ocorre a difusão do O2, do ar alveolar para o sangue, e o sangue então leva esse oxigênio para as células, porque embora a glicose possa ser oxidada anaerobicamente, os aminoácidos e os ácidos graxos, em presença de oxigênio, né, são oxidados e geram muito mais ATP. Então, vejam bem, essa figura aqui, ela ilustra bem, né, o que precisa ser enviado continuamente para as células para elas realizarem seu metabolismo celular, né? Então, é necessário mandar nutrientes que vêm do sistema digestório, no intervalo entre refeições, nas situações de estresse, na atividade física, mandar nutrientes que vêm das reservas endógenas e continuamente enviar oxigênio que vem do sistema respiratório. Agora, a célula recebendo continuamente nutrientes que vêm do digestório, oxigênio que vem do respiratório, ela vai realizar as reações do metabolismo e produzir o seu próprio ATP e suas próprias moléculas, né?
E isso porque ela tem um repertório de enzimas necessárias para que as vias metabólicas ocorram, né? E tem os compartimentos necessários para que essas vias também ocorram, né? Então, esse slide aqui ele é bem interessante, porque ele mostra, né, resumidamente, como que a célula vai estar continuamente recebendo nutrientes e oxigênio que ela precisa para o metabolismo aeróbio. Bom, aqui nós temos uma figura que mostra a hemoglobina, que é uma proteína presente no interior das hemácias, né? Que funciona como uma transportadora de oxigênio, né? Então, quando o oxigênio sai do ar alveolar e vai para o sangue do capilar que está ao redor do alvéolo pulmonar, esse oxigênio entra na hemácia e se liga na hemoglobina. Uma hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de oxigênio de uma vez só. E nós temos várias cópias de hemoglobina aqui na periferia da hemácia, né? Então, o transporte de oxigênio para as células é bem eficaz. E esse transporte de oxigênio permite a manutenção do metabolismo aeróbio, que é um metabolismo mais rentável. É um metabolismo que gera uma grande quantidade de ATP, sendo que esse metabolismo aeróbio pode vir da oxidação da glicose, da oxidação do ácido graxo ou da oxidação do aminoácido, né? Bom, esse quadro aqui é um quadro muito interessante porque ele mostra como que o metabolismo de carboidratos, de proteínas e de lipídios é um metabolismo convergente, né? Como eu expliquei, a ênfase da nossa segunda etapa foi para os processos de obtenção de ATP, né? Foi para o catabolismo, que leva à produção de ATP, né? E aí a gente percebe o seguinte: quando a gente pensa em carboidratos, o que realmente a célula usa para produzir ATP é o monossacarídeo, principalmente glicose, né? Então você ingere o carboidrato, digere todos os carboidratos e absorve os monossacarídeos, principalmente glicose. O que suas células usam das proteínas que você ingeriu ou que veio de quebras de proteínas endógenas são os aminoácidos, né? Então, por exemplo, se você ingeriu proteínas, pelo processo de digestão, essas proteínas têm que ser quebradas em aminoácidos. Aí esses aminoácidos são absorvidos, enviados ao sangue e o sangue envia para as células. E dos lipídios que você ingere, após a digestão, você utiliza para a produção de ATP ácidos graxos. Ou seja, as nossas células, né, elas têm que produzir o seu próprio ATP. Para produzir o seu próprio ATP, essas células precisam degradar, catabolizar, oxidar ou glicose, ou aminoácidos ou ácidos graxos. Bom, o que nós temos de mais interessante é o seguinte: o metabolismo da glicose, dos aminoácidos e dos ácidos graxos pode, de maneiras diferentes, através de vias metabólicas específicas, levar a uma molécula central de convergência do metabolismo, que é o acetil-CoA, né? Então, a glicose, ela é uma molécula que tem 6 carbonos. Ela pode ser usada por todas as células do corpo, porque todas as células do corpo têm maquinaria enzimática, né, para glicólise, que é uma via metabólica que ocorre no citoplasma das células, né, onde uma molécula de glicose que tem 6 carbonos é quebrada em 2 moléculas de piruvato, contendo 3 carbonos. Depois esses piruvatos entram e esses piruvatos dentro da mitocôndria serão convertidos num composto de 2 carbonos, que é o acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, que é uma via metabólica constituída de 8 reações, né? Onde várias coenzimas serão reduzidas. NAD será reduzida a NADH e FAD será reduzida a FADH2.
pois no ciclo de Krebs nós temos várias reações de oxidação, onde átomos de hidrogênio são transferidos durante as reações químicas para essas coenzimas, que ao receber esses hidrogênios se tornam coenzimas reduzidas, né? Lembrando que a gente tem uma pequena produção de ATP diretamente no ciclo de Krebs e no caso da glicose, na glicólise, né? Aí depois que as coenzimas são reduzidas no ciclo de Krebs, elas serão reoxidadas enviando elétrons para o oxigênio, pela cadeia transportadora de elétrons. E nesse processo de envio de elétrons para o oxigênio, esse oxigênio se liga a prótons e se converte em água metabólica, né? E as coenzimas voltam à sua forma oxidada, NAD+, e FAD. E aí, a gente vai ver que nesse processo de transferência de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons em direção ao oxigênio, nós vamos ter a formação de um gradiente de prótons que depois impulsiona a produção de ATP, né? De obtenção de ATP a partir da glicose. Então, glicose entrou na célula, no citoplasma ocorre a glicólise, onde essa glicose é quebrada em piruvato. Temos uma pequena produção de ATP e uma pequena produção de coenzimas reduzidas. Se a célula tiver mitocôndria e tiver oxigênio, esses de Krebs. No ciclo de Krebs, teremos uma pequena produção direta de energia, mas teremos na cadeia transportadora de elétrons que, na verdade, tem como aceptor final dos elétrons do NADH e do FADH2 o oxigênio. Então, o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia. Nesse processo de transporte de elétrons do NADH e do FADH2 para o O2, gera-se um gradiente de prótons no espaço intermembrana, e quando esses prótons retornam para a matriz mitocondrial, a gente então vai ter a síntese do ATP pelo processo de fosforilação oxidativa. Bom, agora, quando a gente pensa aqui nas proteínas, né, que através do sistema digestório geram aminoácidos que são absorvidos, enviados para as células, a gente também vai ter caminhos que podem levar ou ao acetil-CoA ou a algum intermediário do ciclo de Krebs, como a gente viu na nossa aula de metabolismo de aminoácidos, né? Então, nós temos esse processo de degradação de aminoácidos, sendo que o grupo amino ele é retirado por ação de enzimas chamadas transaminases, né? E ele acaba por gerar íon amônio que o fígado, através do ciclo da ureia, converte em ureia, que é menos tóxico, né? E nesse ciclo da ureia acaba por formar um intermediário do ciclo de Krebs também. E o que sobrou do aminoácido, que é o esqueleto carbonato, pode gerar acetil-CoA diretamente, que vai para o ciclo de Krebs, para a produção de energia, ou que vai para algum intermediário do ciclo de Krebs, que acaba por gerar energia pelos processos que nós já vimos de cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Bom, os lipídios, né, que geram ácidos graxos, que são absorvidos e enviados às células, vão ser ativados dentro dessas células, né, vão ser encaminhados para a matriz mitocondrial, e lá na matriz mitocondrial vai ocorrer um processo que se chama beta-oxidação ou ciclo de Lime, onde esses ácidos graxos vão ser quebrados em várias moléculas de acetil-CoA, que por sua vez serão direcionadas para o ciclo de Krebs, para que haja redução de coenzimas, NAD+ em NADH, FAD em FADH2, e uma pequena produção direta de energia, e depois, na reoxidação dessas coenzimas, né, enviando elétrons para uma cadeia transportadora de elétrons em direção
ao oxigênio, gera-se um gradiente de prótons, e esses prótons, ao retornarem para a matriz mitocondrial pela ATP sintase, leva à produção de ATP. Então, aqui é um esquema que resume tudo que nós estudamos na segunda etapa. E o que a gente vê? A gente percebe por esse esquema que o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa são vias convergentes do catabolismo de glicose, de aminoácido e de ácido graxo, né? Então, é muito importante entender que o caminho para se chegar ao ciclo de Krebs é diferente quando eu penso na catabolização da glicose, na catabolização do aminoácido, do ácido graxo. Mas depois que chegou a acetil-CoA e ao ciclo de Krebs, nós vamos ver que o processo se torna o mesmo, né? Ou seja, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa são vias aeróbias, ou seja, vias dependentes de oxigênio, e que são pontos de convergência do catabolismo da oxidação de glicose, aminoácido e ácido graxo. Então, a gente estudou o caminho de cada um desses compostos até chegar aqui no ciclo de Krebs, né? E aí a gente teve aula de ciclo de Krebs, de cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, mas a gente percebe que essas duas vias aqui são vias convergentes do catabolismo e são vias aeróbias, necessitam de oxigênio. Embora o oxigênio não participe diretamente de nenhuma reação do ciclo de Krebs, para o ciclo de Krebs continuar, né, para que ele ocorra, é muito necessário que as coenzimas estejam na sua forma oxidada, NAD+, e FAD. Então, a manutenção do ciclo de Krebs depende da reoxidação dessas coenzimas pela doação de elétrons para o oxigênio via cadeia transportadora de elétrons. Então, como a reoxidação dessas coenzimas depende do oxigênio, né, para que elas voltem a ser NAD+, e FAD, acaba que o ciclo de Krebs, ele depende indiretamente desse oxigênio, porque ele precisa das coenzimas reoxidadas e elas são reoxidadas ao doarem seus elétrons para o oxigênio, que por sua vez vai se ligar a prótons virando água metabólica. Então, teremos são vias aeróbias. Aí você podia me perguntar, mas Luciene, você não disse que é possível que uma célula produza ATP mesmo sem ter oxigênio, mesmo em condições anaeróbias? Sim, é possível, mas aí a célula só vai usar a glicose, né? Então, nesse caso, a glicose vai entrar na via glicolítica, né? Na glicólise, essa via de 10 reações que ocorre no citoplasma de todas as células. Essa glicose vai ser, então, quebrada em piruvato e nesse processo vai ser reduzidos NAD+ em NADH e esses NADH serão reoxidados doando hidrogênios para o próprio piruvato, que vai, então, se tornar no citoplasma lactato. E o processo a gente chama de fermentação lática e ocorre em algumas fibras musculares em contração intensa ou nas células que não têm oxigênio ou mitocôndria, né? Então, a fermentação lática, ela usa da glicose e gera como produto o ácido lático. E a produção de ATP por uma molécula de glicose será apenas de 2 ATPs. Enquanto esse caminho completo aqui de oxidação de glicose em condições aeróbias pode levar à síntese de 32 ATPs, né? Bom, entendido isso, a gente pode fazer esse resumão. O que a gente vê nesse resumão, né? Os nutrientes, no caso, glicose, aminoácido e ácido graxo, ao serem oxidados, ou seja, ao serem quebrados, porque a gente não usa diretamente
a energia das ligações químicas da glicose, a energia das ligações químicas do ácido graxo ou do aminoácido, né? Eles precisam ser desmembrados, eles precisam ser quebrados em unidades menores, né? Então, quando esses nutrientes são oxidados, eles vão perdendo prótons e elétrons, ou seja, eles vão perdendo hidrogênio, né? Então, quando os nutrientes são oxidados, eles perdem elétrons e prótons e têm seus átomos de carbono convertidos em CO2 nas reações de descarboxilação que a gente estudou ao longo do catabolismo, né? Os prótons e os elétrons são recebidos por coenzimas na sua forma oxidada, NAD+ e FAD, né? Que passam assim a forma reduzida, NADH e FADH2. Aí, quando essas coenzimas reduzidas enviam seus elétrons e prótons para o oxigênio, né? A gente vai ver que esse oxigênio é convertido em água e a gente vai ter a formação de um gradiente de prótons que impulsiona a síntese de ATP. Então, é aquele resumo que eu expliquei anteriormente, né? E, afinal de contas, né, quem que é o ATP? ATP é uma sigla que significa trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, né? O ATP é a moeda energética da célula. Esse ATP, ele é usado para contração muscular, para o transporte ativo, para a biossíntese, para a condução do impulso nervoso. Todos esses processos necessitam dessa moeda energética que é o ATP. Então, a célula desmonta glicose, desmonta ácido graxo, desmonta aminoácido, para que a energia de suas ligações químicas gerem várias moléculas dessas de ATP, que é um nucleotídeo energético. Ele é formado por uma base nitrogenada, que é a adenina, né? Ligada a essa adenina, nós temos um açúcar, né? Nós temos um monossacarídeo, que é a ribose, e ligado a essa ribose, nós vamos ter 3 grupos fosfato. Observem que esses grupos fosfato, eles têm cargas negativas próximas. Isso gera uma certa instabilidade, né? De modo que quando a gente fala que um processo, ele ocasiona a utilização do ATP, qualquer um desses processos, é porque nesses processos, esse último grupo fosfato aqui é retirado e a energia proveniente da quebra dessa ligação aqui é utilizada para impulsionar o processo, né? Então, dizer que um processo usa ATP é dizer que nesse processo o ATP é convertido em ADP pela retirada do seu último grupo fosfato. Então, ATP é adenosina, que é essa parte toda aqui, trifosfato, porque tem 3 fosfatos. No processo que usa o ATP, esse último grupo fosfato é retirado e o ATP, então, se converte em ADP, adenosina difosfato, podendo até a quebra ser aqui e gerar adenosina monofosfato. Mas o mais comum é dizer que num processo onde é utilizado o ATP, nós teremos a conversão desse ATP em ADP, né? Então, né, nessa nossa segunda etapa, nós vimos que realmente o metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações muito bem coordenadas, muito bem reguladas, com propósitos definidos, né? E nessas reações do metabolismo atuam sistemas multienzimáticos. Então, eu disse que o metabolismo ele envolve 2 etapas, que é o catabolismo, onde uma molécula grande é quebrada em várias moléculas menores e a quebra leva à produção de ATP, e o anabolismo onde é o conjunto de reações químicas onde várias moléculas pequenas se unem para formar moléculas maiores e envolve gasto de ATP, né? E todas essas reações, tanto do catabolismo quanto do anabolismo, elas vão envolver o quê? Enzimas, né? Cada reação de uma via metabólica é catalisada por uma enzima específica.
Então, a especificidade é uma característica das enzimas que permite a regulação da atividade enzimática, né? E nós temos fatores que ativam ou inibem as enzimas regulatórias de uma via, né? Então, toda via metabólica, que é um conjunto de reações químicas interrelacionadas, tem sempre pontos de regulação, que geralmente são as reações irreversíveis, são as enzimas que catalisam as reações irreversíveis da via. Então, essas enzimas, elas são alvo de regulação. Se as enzimas ficam inibidas, a via fica inibida. Se as enzimas regulatórias ficam ativadas, a via fica ativada. E essa regulação das enzimas regulatórias de uma via é muito importante e muitas vezes é feita por mecanismos hormonais. E vai obedecer o quê? A necessidade do organismo ou da célula. Então, por exemplo, se a gente pensa aqui numa via metabólica que leva à quebra do glicogênio no fígado em glicose, para que essa glicose vá para o sangue, né? Essa via metabólica se chama glicogenólise hepática. Lise, quebra glicogênio do glicogênio. Então, a glicogenólise hepática é uma via metabólica de quebra do glicogênio, né? Para liberar glicose para ir para o sangue. Em que situações essa via é necessária? Em situações onde está faltando glicose no sangue, né? Então, em situações de hipoglicemia, o nosso pâncreas, através das células alfa, libera o glucagon e o glucagon ativa as enzimas regulatórias da glicogenólise hepática. Então, nesse momento, nós vamos ter quebra do glicogênio no nosso fígado, no interior das células hepáticas. A glicose proveniente dessa quebra, ela sai do fígado e vai para o sangue para subir a glicemia que estava baixa. Então, a gente vê o quanto as enzimas são importantes na ativação de uma via e inibição de outras, né? No caso, o hormônio muitas vezes regula essas enzimas, né? Ele ativa e inibe. Então, por exemplo, em situações de hiperglicemia, excesso de glicose no sangue, já não é interessante quebrar glicogênio no fígado para mandar glicose para o sangue. Nesse momento de excesso de glicose no sangue, é interessante para o nosso corpo guardar essa glicose como glicogênio. Então, em situações de hiperglicemia, o nosso pâncreas, através da célula beta, secreta a insulina. E a insulina não só facilita a entrada da glicose nas células, como ativa enzimas envolvidas no armazenamento dessa glicose, como o glicogênio, né? E ativa, então, a glicogênese. Então, a regulação de enzimas das vias metabólicas permitem que as vias ocorram na hora certa, gerando o produto certo. E o outro ponto que a gente abordou também bastante no metabolismo foi a compartimentalização, né? Então, as diferentes vias metabólicas, elas vão acontecer em ambientes celulares específicos, que é onde estão as enzimas catalisadoras dessa via, né? E isso ajuda muito na regulação do metabolismo, né? Essa ocorrência de vias específicas em locais específicos, né? Então, quais seriam as moléculas centrais do metabolismo dos carboidratos? A glicose, né? Que é um monossacarídeo, principal substrato oxidável para obtenção de energia. Aqui nós temos a glicose, né? É uma aldoexose, porque ela é um aldeído e tem 6 carbonos. É a maior fonte de energia para a vida, né? E o glicogênio, que é a reserva de glicose que a gente tem dentro das células hepáticas, no citoplasma das células hepáticas e no citoplasma das fibras musculares, né? Então, o glicogênio nada mais é do que um polímero ramificado de glicoses que fica ali armazenada em forma de grânulos no citoplasma das células hepáticas e das fibras musculares. E em situações onde a gente não está absorvendo glicose vinda da dieta, ou seja, no intervalo entre refeições, no jejum noturno, ou em situações que a gente precisa de maior quantidade de energia, esse glicogênio, então, é quebrado, né? No caso do glicogênio hepático, nós vamos ter a liberação de glicose para o sangue,
Então, a glicogenólise hepática, ela é muito importante para manter o nível normal de glicose no sangue, né? Enquanto que a glicogenólise muscular libera glicose, mas para o próprio músculo usar em contração, né? Nos momentos em que o músculo está em contração intensa. Então, o músculo ele não exporta glicose para o sangue, enquanto que o fígado exporta, né? Então, a glicogenólise hepática está envolvida na manutenção da glicemia e a glicogenólise muscular está envolvida na produção de ATP para a própria fibra muscular. Mas o produto da glicogenólise é a glicose, né? E aí a gente vai perceber que esse uso da glicose vai depender da situação, né? E é regulado por enzimas específicas que, por sua vez, são regulados por hormônios e fatores reguladores específicos, né? Então, os locais de armazenamento de glicogênio são citoplasma das células hepáticas do fígado, citoplasma das fibras musculares, na forma de grânulos, né? E o metabolismo dos carboidratos envolve várias vias que a gente estudou. Então, por exemplo, a gente estudou bastante a glicólise, que é a via metabólica onde eu tenho a quebra de glicose, que é um composto de 6 carbonos, em 2 moléculas de piruvato. Cada um dos piruvatos tem 3 carbonos. A glicólise ocorre em todas as células do nosso corpo, principalmente no período absortivo, onde eu tenho abundância de glicose no sangue, né? Porque eu estou absorvendo a glicose que eu ingeri, e nesse momento de hiperglicemia, o meu pâncreas, através da célula beta, libera insulina. A insulina não só facilita a internalização dessa glicose nas células, o armazenamento, onde pode ser armazenada, que é no citoplasma das células hepáticas e das fibras musculares, mas também o uso dessa glicose pela glicólise, né? Então, a glicólise é uma via metabólica de 10 reações. Nessa glicólise, eu não tenho só a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, em 2 piruvatos, cada um contendo 3 carbonos, mas tem também, para cada glicose que inicia a glicólise, a formação de 2 ATPs, 2 moléculas de água e a redução de 2 coenzimas NAD+, em NADH, né? E temos a outra via, que é a glicogênese. Olha só, gênese, formação, glicoglicogênese, né? Então, a glicogênese é uma via metabólica que leva à síntese do glicogênio. Ocorre em quais células? Nas células que podem armazenar glicogênio. Células do fígado, que são as células hepáticas, e células musculares, que são as fibras musculares, né? A glicogênese, ela é um processo de formação do glicogênio pela união de unidades ativadas de glicose, né? E ocorre principalmente em períodos onde você tem glicose sobrando no sangue. Então, quando você tem glicose sobrando no sangue, né, hiperglicemia, como eu já expliquei, a insulina será liberada e vai ativar as enzimas regulatórias da glicogênese dentro da célula hepática e da fibra muscular. E essas moléculas de glicose, além de serem usadas pela glicólise, elas vão ser armazenadas como glicogênio na célula hepática e na fibra muscular, porque a insulina acaba por ativar a glicogênio sintase, que é a enzima regulatória da glicogênese. Agora, diferentemente da glicólise, que é uma via catabólica de quebra de glicose para a produção de ATP, que ocorre em todas as células do corpo, a glicogênese só vai ocorrer no citoplasma das células hepáticas e das fibras musculares, que são as células que são capazes de armazenar esse glicogênio, né? Processo inverso da glicogênese é a glicogenólise. A glicogenólise é uma via catabólica, né? Lise, quebra, glicogênio de glicogênio. É a quebra do glicogênio para liberar a glicose. Onde que vai ocorrer essa via metabólica? No citoplasma das células hepáticas e no citoplasma das fibras musculares, né? Essa glicogenólise tem objetivos diferentes. A glicogenólise hepática, como eu disse anteriormente, é para liberar glicose para o sangue em situações de hipoglicemia, né? Então, quando está faltando glicose no sangue,
a gente libera um hormônio que é o glucagon ativa as enzimas envolvidas na quebra do glicogênio, principalmente a glicogênio fosforilase, que é uma enzima regulatória. A gente vai quebrar o glicogênio no nosso fígado e mandar a glicose para o sangue para subir a glicemia que estava baixa. Enquanto que a glicogenólise muscular é a quebra de glicogênio liberando glicose para a própria fibra muscular utilizar para a produção de ATP, porque a fibra muscular ela precisa muito de ATP para manter a contração muscular, né? Como eu disse anteriormente, não existe contração muscular se não tivermos o ATP. Por que a glicogenólise hepática leva à liberação de glicose para o sangue e a glicogenólise muscular não leva glicose para o sangue? É uma questão enzimática, né? Dentro da célula hepática, a gente tem uma enzima que desfosforila a glicose proveniente da glicogenólise hepática, que é a glicose 6-fosfatase, né, que catalisa a retirada do grupo fosfato da glicose para ela poder ir para o sangue, né? E o músculo não tem essa enzima, glicose 6-fosfatase, então a glicose proveniente da quebra do glicogênio no músculo é a glicose fosforilada que entra direto lá na glicólise e não tem a possibilidade de escapar para o sangue, porque lá no músculo não tem a glicose 6-fosfatase e a glicose fosforilada, né, que é o produto da glicogenólise muscular, não tem como sair para o sangue, devido à falta dessa enzima. Um outro processo que a gente falou importante das vias metabólicas dos carboidratos é a gliconeogênese. Vejam bem, só de a gente ver aqui gênese, a gente já sabe que é uma via de formação, né? Então, formação de nova glicose. Então, a gliconeogênese é uma via metabólica que leva à síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, ou seja, mesmo que você não esteja ingerindo carboidrato, mesmo que suas reservas de carboidratos estejam se esgotando lá no fígado, né? A gente vai ter como produzir glicose a partir de compostos não glicídicos para que aquelas células que só conseguem utilizar de glicose para a produção de ATP permaneçam vivas, né? Essa via que leva à produção de glicose a partir de precursores que nem são carboidratos é a gliconeogênese, e essa gliconeogênese ocorre também nas células hepáticas e nas células renais, né? E essa gliconeogênese, ela produz glicose para manutenção de glicemia no jejum prolongado, para manutenção das células que só podem usar de glicose, mas ela tem um preço, porque os precursores da glicose, os precursores usados para a síntese de glicose nas condições descritas são lactato, que vem da fermentação láctica, glicerol, que vem da quebra do triacilglicerol, e os aminoácidos, que vêm da proteólise muscular, né? Então, a quebra de proteínas acentuada não é interessante para o organismo, mas mantém a sobrevivência em situações de jejum muito prolongado, né? Porque aí a gente vai usar os aminoácidos que vêm da quebra de proteínas musculares para produzir glicose e manter assim o cérebro vivo, né? Então, quanto mais se prolonga o jejum, mais a gente degrada aminoácidos para mandar os aminoácidos para o fígado, para que esses aminoácidos sejam usados para a produção de glicose, né? Beleza. Então, aqui é um resumo da síntese do glicogênio, processo esse conhecido como glicogênese, né? A enzima regulatória é a glicogênio sintase, que vai permitir que unidades ativas de glicose, o DP-glicose, sejam adicionadas a um pedaço de glicogênio, aumentando esse glicogênio, né? E a enzima ramificadora, que vai catalisar a síntese das ramificações do glicogênio, tá? Por outro lado, a gente tem a quebra do glicogênio, a glicogenólise, que vai levar à quebra do glicogênio para liberar a glicose.
Lembrando que a glicogenólise hepática ocorre quando o organismo está em baixa de glicose, hipoglicemia, e o glucagon é o hormônio que estimula a glicogenólise hepática, enquanto que a glicogenólise muscular ocorre principalmente quando o organismo está realizando uma atividade física e a adrenalina é o hormônio estimulador, certo? Bom, aqui, né, eu já expliquei a gliconeogênese, que é um processo que ocorre principalmente no fígado, né, onde a gente vai usar precursores não glicídicos como aminoácidos, principalmente a alanina, né, que vem da quebra de proteínas no músculo, o lactato, que vem da fermentação lática, e o glicerol, que não está mostrado aqui, mas que vem da quebra do triacilglicerol, né? Então, nesses momentos de jejum muito prolongado, a gente vai produzir glicose a partir de compostos não glicídicos para manter o cérebro funcionando. Esse processo de síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos é também estimulado pelo glucagon e por outros hormônios também, né? E vai permitir a sobrevivência do organismo mesmo durante o jejum prolongado, né? Então, aqui, para a gente fechar o metabolismo de carboidratos, a gente tem as vias que a gente estudou de catabolismo e de anabolismo. Então, as vias catabólicas que a gente estudou foi a glicólise, que ocorre no citosol, onde a glicose é quebrada em piruvato, teremos uma pequena produção de ATP. Se não tivermos oxigênio nas células, esses piruvatos serão convertidos em lactato pelo processo anaeróbio de fermentação lática, né? Se tivermos oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria, né? Vai ser convertido em acetil-CoA e vai entrar para o ciclo de Krebs. E esse ciclo de Krebs, posteriormente, será sucedido pela cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, que leva à produção de ATP. Já as vias anabólicas do metabolismo de carboidratos, que a gente estudou, foi a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, que é o lactato, aminoácidos e glicerol, e a glicogênese, que é a síntese do glicogênio pela união de glicose. Então, essas são as vias anabólicas que a gente estudou. Aqui, gente, eu vou liberar para vocês os slides, né, no Moodle, e aqui é só um resumão da glicólise, que a gente estudou passo a passo, as 10 reações, as enzimas regulatórias, os produtos finais. Aqui um slide sobre a fermentação lática, que é um processo anaeróbio que ocorre em determinadas fibras musculares, né? Que a gente chama de fibras brancas, que tem prioritariamente um metabolismo anaeróbio, onde o piruvato recebe hidrogênios do próprio NADH produzido na glicólise e se converte em lactato, que é o ácido lático, né? Caminho anaeróbio. E para falar do caminho aeróbio, a gente sempre precisa falar da mitocôndria, né? Então, aí os piruvatos entram na mitocôndria, sofrem descarboxilação oxidativa, o piruvato perde carbono na forma de CO2, vira acetil-CoA, né? E esse acetil-CoA dá início ao ciclo de Krebs, que a gente também teve aula sobre ele, que é esse conjunto de 8 reações, onde o grupo acetil do acetil-CoA é todo quebrado em moléculas de um carbono, que é o CO2, mas a gente viu que o objetivo final do ciclo de Krebs é a produção direta de energia. A gente só tem, para cada acetil-CoA que entra no ciclo, a produção de 1 GTP, né? Mas a gente tem, para cada acetil-CoA que entra no ciclo, a redução de 3 NAD+, em 3 NADH mais H+, um FAD em um FADH2, e essas moléculas, quando forem reoxidadas pela cadeia transportadora de elétrons, né, vão permitir a produção de muito mais ATP. Então, o ciclo de Krebs ele tem como objetivo oxidar o grupo acetil do acetil-CoA em CO2, gerar coenzimas reduzidas, que quando forem oxidadas pela cadeia transportadora de elétrons, vão permitir a produção de ATP.
e também gerar intermediários que são usados nas biossínteses, né? Então, o ciclo de Krebs tem todos esses propósitos. E a gente também teve aula da cadeia transportadora de elétrons, onde a gente viu que o bombeamento de elétrons por uma série de transportadores presentes na membrana mitocondrial interna até o O2 gera produção de água, porque o O2, quando recebe elétrons, se liga a prótons da matriz e vira água metabólica, mas o objetivo maior de transportar elétrons pela cadeia transportadora de elétrons em direção ao O2 é gerar um gradiente de prótons que, quando retornarem pela ATP sintase do espaço intermembranas para a matriz, vai permitir a união de ADP e PI formando ATP, né? Então, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa são processos acoplados, né? E aí a gente, depois que estudou todas essas vias metabólicas envolvidas no metabolismo de carboidratos, a gente passou a estudar o metabolismo de lipídios. E aí, para falar de metabolismo de lipídios, a gente falou um pouquinho sobre o local de armazenamento dos lipídios energéticos, que é o tecido adiposo, né? Que, por sua vez, é formado pelos adipócitos, que tem seu citoplasma repleto de moléculas de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis são reservas energéticas, porque cada triacilglicerol tem 3 ácidos graxos esterificados a um glicerol e cada ácido graxo desse pode ser oxidado para a produção de ATP, né? Então, como o triacilglicerol armazena ácido graxo e o ácido graxo é quebrado para a produção de ATP, o triacilglicerol é uma reserva energética. Então, a gente viu que nós temos várias fontes de lipídios para o nosso corpo, né? Os lipídios que vêm da dieta, os que são sintetizados endogenamente e distribuídos para os tecidos pelas lipoproteínas. E no caso do metabolismo energético, a gente falou bastante dos triacilgliceróis, né? Que a gente já tinha tido aula sobre eles, e vimos que a primeira etapa do catabolismo de lipídios para a produção de ATP é a lipólise, né? Que é a quebra do triacilglicerol por ação da lipase sensível ao hormônio no interior do adipócito, né? Em 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Nem o glicerol nem os ácidos graxos permanecem no adipócito, eles vão para a corrente sanguínea. E quando o glicerol vai para a corrente sanguínea, ele viaja sozinho até o fígado, onde por ação de enzimas específicas que estão aqui nessa figura, né? Glicerol-quinase e glicerol 3-fosfato hidrogenase, esse glicerol vai ser convertido em um intermediário, ou da glicólise ou da gliconeogênese, podendo levar ou a produção de glicose ou a produção de ATP, dependendo da necessidade do organismo, né? Enquanto que o ácido graxo, a gente estudou também, vimos que são transportados pelo sangue ligados à albumina, né? E que quando eles chegam nas células, são ativados para entrarem na mitocôndria. Então, o ácido graxo, primeiro, ele é ativado a acil-CoA, passa pela membrana mitocondrial externa, depois cai no espaço intermembrânico com a ajuda da carnitina, atravessa a membrana mitocondrial interna, e aí ele cai na matriz mitocondrial, onde estão as enzimas do ciclo de Linen ou beta-oxidação, que vão então pegar esse ácido graxo e catalisar sua quebra em várias moléculas de acetil-CoA, que serão direcionadas para o ciclo de Krebs. E aí nós teremos várias coenzimas reduzidas sendo reoxidadas na cadeia transportadora de elétrons, né? E com a fosforilação oxidativa teremos a produção de ATP. Então aqui a gente tem as principais etapas, né, do processo de catabolismo de ácidos graxos, e aí a gente vai ver que a beta-oxidação ela vai acabar por quebrar o ácido graxo em acetil-CoA, que serão direcionados ao ciclo de Krebs, né? Aqui é só um adendo sobre corpos cetônicos, né? Que são compostos formados pela união de acetil-CoA também, em condições normais, formados em pequenas quantidades, podem ser usados para a produção de ATP,
Mas no diabetes e no jejum prolongado, esses corpos cetônicos são produzidos em maior quantidade e, por serem ácidos, pode levar à acidose, né? A seguir, a gente estudou como que os aminoácidos podem ser usados para a produção de ATP, e aí a gente viu que a degradação de aminoácidos excedentes envolve duas etapas, né? A retirada do grupo amino, que a princípio gera íon amônio, que é muito tóxico, mas no fígado, através do ciclo da ureia, é convertido em ureia. Nesse ciclo da ureia, a gente acaba por formar o intermediário do ciclo de Krebs também. E o esqueleto carbonado dos aminoácidos vão levar a intermediários do ciclo de Krebs, né? Podendo ser usados para vários propósitos, inclusive para a produção de ATP. Né? Então, aqui é um resumão do que a gente viu na aula de metabolismo de aminoácidos, né? Enfim, a ligação entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs e a conversão dos esqueletos carbonados dos aminoácidos em algum intermediário do ciclo de Krebs, podendo culminar com a produção de ATP. Aí eu coloquei aqui como que os hormônios controlam, né, as enzimas regulatórias das vias, as flutuações do metabolismo no período absortivo, né? Então, aqui, quando a gente está ingerindo o alimento, né, e está absorvendo os produtos da digestão, a gente está no período absortivo. Então, o período absortivo é um período que se caracteriza pela alta absorção de nutrientes que foram ingeridos. Nesse período absortivo, o que a gente vai ver? O nosso sangue vai receber do intestino, né, pelo processo de absorção, glicose, monossacarídeo, aminoácido, ácido graxo. E aí, o que a gente vai ver? Nesse momento em que a gente tem abundância de nutrientes no nosso sangue, porque a gente ingeriu o alimento, está digerindo e está absorvendo, nós temos um estímulo para a célula beta da ilhota pancreática liberar insulina. Então, a insulina é o hormônio da fartura, né? Toda vez que você está no período absortivo e que aumenta no seu sangue glicose, aminoácido, ácido graxo, o seu pâncreas, através da célula beta, libera insulina. A insulina, por sua vez, não só facilita a entrada de glicose nas células, principalmente células musculares, células adiposas, células hepáticas, mas também, como eu expliquei anteriormente, favorece o uso dessa glicose pela glicólise, né? Também favorece o armazenamento dessa glicose, inicialmente como glicogênio, mas se tivermos muita glicose disponível, a partir de glicose podemos formar gordura, triacilglicerol, né? Insulina favorece a lipogênese também. Então, e também favorece a entrada de aminoácidos e a proteogênese. Então, o que a gente tem que pensar? No período absortivo, a gente tem abundância de nutrientes no sangue. Essa abundância de nutrientes no sangue favorece a secreção da insulina por parte da célula beta da ilhota pancreática. Agora, a insulina vai facilitar a entrada desses nutrientes para as células e o armazenamento desses nutrientes para serem usados em períodos de escassez de nutrientes no sangue, né? Então, a insulina, ela favorece lá no fígado a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, ela favorece no músculo a glicogênese e a proteogênese e facilita no tecido adiposo a lipogênese. Então, a insulina é um hormônio mais anabolizante, ela favorece a formação de reservas endógenas e favorece, então, esse armazenamento de nutrientes que estão sobrando no sangue para serem usados em momentos de escassez de nutrientes, né? Então, essa figura mostra aqui a insulina favorecendo a entrada de aminoácidos nas células, a síntese de proteínas, né, a proteogênese, a entrada de glicose, a síntese do glicogênio e ainda a entrada de ácidos graxos e a síntese de triacilglicerol no adipócito.
A única via catabólica que é favorecida pela insulina é a glicólise, porque tem tanta glicose sobrando no sangue, para que as células vão usar outro combustível para a produção de ATP, né? Então, no período absortivo, praticamente todas as células do corpo vão estar usando glicose para a produção de ATP. E, além disso, as células que podem armazenar, né, triacilglicerol, como os adipócitos, vão estar armazenando, que podem armazenar glicose como glicogênio, vão estar armazenando, né, e que podem formar proteínas pela união de aminoácidos, vão estar formando. Então, a insulina é o hormônio das gêneses, né? Enquanto que no período de jejum, período pós-absortivo, né, 3 a 4 horas após uma refeição, a gente não vai ter mais nutrientes no intestino, porque a gente não está ingerindo alimento. Então, a gente entra no período pós-absortivo, e nesse período pós-absortivo, nós vamos ter escassez de nutrientes no sangue. Então, vai estar com baixa de glicose aqui, e a baixa de glicose, que a gente chama de hipoglicemia, favorece o pâncreas a liberar o glucagon. O glucagon, por sua vez, ele vai ser o hormônio que favorece a quebra das reservas endógenas, né? Então, o glucagon, ele favorece a glicogenólise hepática para liberar glicose para o sangue, já que está faltando, mas favorece a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos. Nos adipócitos, favorece a lipólise, né? E nos músculos a gente vai ter mais proteólise para disponibilizar aminoácido para poder formar glicose. Então, no período pós-absortivo e à medida que o jejum se prolonga, nós vamos ter a quebra das reservas endógenas e a liberação de nutrientes para o sangue, né? Ao contrário da insulina, que é o hormônio da fartura, o glucagon é o hormônio da escassez. Quando está faltando nutriente no sangue, o glucagon é liberado para que as reservas endógenas sejam utilizadas, sejam quebradas para disponibilizar nutrientes que estão em falta, né? Então, se está faltando nutriente no sangue, vamos quebrar as reservas endógenas para liberar esses nutrientes para as células poderem usarem para a sua produção de energia. E durante o estresse e a atividade física, né, a gente vai ter a liberação de outros hormônios, que são a adrenalina e noradrenalina, porque em situações de estresse e atividade física, primeiro a gente tem a ativação de neurônios do simpático, né? E esses neurônios do simpático fazem a medula da adrenal liberar no sangue os hormônios adrenalina e noradrenalina, que vão causar todos esses efeitos aqui, né? E aumenta o batimento cardíaco, da pressão sanguínea, da frequência respiratória. E no metabolismo, a gente vai ver que a gente tem um aumento da glicogenólise, tanto no músculo quanto no fígado, um aumento da gliconeogênese no fígado, aumento da glicólise no músculo, da lipólise nos adipócitos, aumenta a secreção de glucagon no pâncreas e diminuição da secreção de insulina e de síntese do glicogênio. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas preparam o nosso corpo para uma situação emergencial, né? Para podermos ter energia durante uma situação de estresse para lutar ou para fugir. Então, esses hormônios também são importantes reguladores do metabolismo durante a atividade física e durante situações de estresse. Ok? Beleza. Entendido isso, né? Eu volto aqui para falar um pouquinho com vocês. E aí, pessoal, eu sei que eu não dei todos os detalhes, mas nós tivemos aula de todas essas vias metabólicas, né? Que eu expliquei para vocês. E eu queria que vocês entendessem isso, né? O nosso corpo é muito perfeito e ele forma reservas endógenas quando eu tenho abundância de nutrientes no sangue. Então, é importante que nesse período onde eu estou me alimentando, eu estou absorvendo nutrientes que vêm da minha dieta e por estar absorvendo eu aumento a quantidade de nutrientes no sangue, o meu corpo então guarda esses nutrientes e forma reservas endógenas
para serem usadas nos períodos em que tiver faltando nutriente no sangue. Aí, quando está faltando nutriente no sangue, a gente então quebra essas reservas endógenas, disponibiliza esses nutrientes, de modo que as células sempre vão estar recebendo do sangue os compostos que elas precisam para produzir o seu próprio ATP, sua própria energia e assim manter sua funcionalidade. Espero que esse resumão tenha ajudado vocês, né? Desejo a todos um futuro brilhante e, precisando, estou à disposição, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, até breve.